Vamos fazer uma reflexão da palavra do Senhor? Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. Mateus, capítulo 8. Glória a Deus. A partir do versículo 24. Desculpe, meus irmãos, é Mateus 7. É porque coincide aqui com... Quando termina o texto, já começa o 8. Mas é Mateus 7, versículo 24. Glória a Deus. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Podeis assentar, irmãos? Vamos falar de uma casa edificada na rocha. Irmãos, primeiro eu quero falar, sabe por que essa palavra hoje nós vamos refletir, nós vamos fazer uma reflexão? Porque há 3 casas de membros dessa congregação que ela está ruindo, que ela está caindo, Yeshua HaMashiach, por causa de desobediência à minha palavra. Glória a Deus. O versículo 24, nós vamos lendo aos pouquinhos e já vamos refletindo. Ele diz que todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras. Apenas escutar? Não. Escutar e as praticar. Aí o Senhor Jesus, ele diz, a pessoa que faz isso, o homem ou a mulher que faz isso, escuta a minha palavra, e ouve a minha palavra, e que pratica essa palavra, eu comparo essa pessoa a um homem sábio, a uma mulher sábia, que edifica a sua casa numa rocha. E qual é a sabedoria disso, de edificar a casa numa rocha? Ele explica. Por que isso? Ele diz, olha, e desceu a chuva, veja um monte de problemas que vão acontecendo. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém, olha, tudo conspirava para derrubar a casa. Tudo, os levantes, as situações. Tudo conspirava para combater, mas não caiu. Mas não caiu por quê? Porque a casa era bonita? Porque a casa era grande? Porque a casa era pequena? Porque a casa era forrada? Não. Ele explica por quê. Sabe por quê? Porque a casa estava edificada sobre a rocha. Aí aqui nós já começamos a aprender. A nossa vida está tendo como parâmetro quem? Está sendo edificada em razão de quem? De um irmão? De uma irmã? De um pastor? De um bispo? De um apóstolo? Vai cair. Tem que ser edificada em Cristo. Tem que ser edificada na palavra de Deus.
Aí sim ela vai estar edificada sobre a rocha. Mas o que é que significa isso mesmo? Está alicerçada sobre a rocha. Significa que essa pessoa ou que essa família está fundamentada na palavra de Deus. A vida dela está fundamentada nos princípios da palavra de Deus. De que forma? Ouvindo a palavra e praticando tal palavra. Vejam só, irmãos, uma casa dessa forma, estruturada, alicerçada na rocha, os integrantes dessa casa se sentem seguros. A casa não vai cair sobre eles. Se sentem protegidos. Não somente se sentem, mas de fato são protegidos, porque a palavra de Deus nos protege. Porque onde há a palavra de Deus, isso implica na presença de Deus. Isso implica na presença de Jesus, que é o verbo de Deus que se fez carne. E a palavra de Deus, carne, se fez carne, para nós entendermos que a palavra de Deus, estando arraigada, estando ali sendo o alicerce da conduta, das atitudes, dos pensamentos, das posturas, dos relacionamentos. Se ela está fundamentada ali em Jesus, está fundamentada ali em Cristo, essa casa vai permanecer. Versículo 25 diz assim, que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. Significa o quê? Esse transbordamento de águas, essa tempestade toda, aponta para quê? Simboliza para quê? Para os problemas que surgem, para as dificuldades, para as adversidades. E vejam que não é só um problema. O Senhor Jesus fez questão de colocar logo uns 3. Vem um rio, enche, transborda. Não caiu, caiu não. Pois então a tempestade forte. Então há uma sequência e ali vai bombardeando, vai minando a estrutura da casa. Então significa isso. São problemas que acontecem, que surgem, inesperados. Quem que espera a tempestade? Quem que está aqui esperando que venha uma tempestade agora, uma ventania? Ou que o madeira enche agora, tem uma enchente? Quem que está esperando isso? Não. São situações inevitáveis, porque você não tem como evitar. São situações imprevisíveis, você não tem como prever. Às vezes chega de forma repentina e difíceis de você controlar, de você administrar. Depois, quando começa a acontecer, e agora? Como é que vai resolver isso? Como é que vai administrar? Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Não tem sabedoria. Que faz o quê? Que edifica a sua casa sobre a areia. O que simboliza isso? Construir a casa sobre a areia. Significa construir sua vida com base em filosofias humanas. Ideias meramente humanas. Enquanto edificar na casa, o princípio da edificação é na palavra de Deus, aqui não. A casa cai por quê? Porque ela está fundamentada no homem, no que o homem pensa,
no que o homem faz, nas ideias meramente humanas, nas crenças, nas convicções. Mas aí a gente tem uma pergunta. É possível que uma casa esteja em pé sem estar alicerçada na palavra de Deus? É possível uma casa estar em pé sem que ela esteja alicerçada na rocha? Esteja alicerçada na palavra de Deus? Sim, é possível. Só que corre o risco, na primeira tempestade, ela cair. Quando começar problemas e problemas, um atrás do outro, essa casa ruir, essa casa ir por terra. Por isso que o Senhor Jesus está colocando as duas situações aqui. Ele está dizendo, olha, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve a minha palavra e pratica. É como aquele que constrói uma rocha. Mas também tem um imprudente, tem um insensato, que em vez de edificar a casa numa rocha, ele pega o mais fácil, vai para a areia e constrói. E levanta a casa dele. Isso, o Senhor Jesus está nos dizendo de uma característica, sabe qual é? A liberdade que você tem, que eu tenho, de construirmos a nossa casa. De edificarmos a nossa casa em quê? Então você é livre para edificar a sua casa, ou na palavra de Deus, ou na palavra do homem. Pode levantar, estruturada, na palavra do homem? Sim. Pode estar de pé? Sim. Mas sempre sabendo que quando começarem as tempestades, as águas transbordarem, os ventos fortes, essa casa vai cair. Os irmãos poderiam até me perguntar, mas na prática, assim, na palavra de Deus, você poderia colocar um exemplo de alguém que está construindo a casa na areia e um que está construindo a casa na rocha? Sim, o Salmo 1. O Salmo 1, versículo 1 e 2 já nos dá essa ideia. O versículo 1 do Salmo 1, ele diz assim, não vos ajuntei na roda dos escarnecedores. Se você se ajuntar, você vai estar construindo sua casa na areia. Não se assentar ali na roda dos escarnecedores, não receber conselho dos ímpios. Se você faz isso, a casa está sendo construída e edificada na areia. E o versículo 2 do Salmo 1, ele diz assim, mas, né? Você tem que ter o quê? Bem-aventurado aqueles que meditam na palavra de Deus, que tem o prazer. Esse está construindo a casa dele na rocha. Edificando a sua casa na rocha. Mas quando a palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo 1, vou até aqui abrir rapidinho o Salmo 1. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só um dia. Então você agora começa a entender o seguinte. Quando você edifica sua casa na rocha, não levantou e ficou pronta, não. Isso é algo permanente. Quer estar com a sua casa edificada na rocha? Pois bem, essa é uma edificação contínua, é uma edificação permanente. Porque se você não fizer isso, comparem bem aqui a situação. Vocês imaginem que esse templo tivéssemos construído sobre pedras, sobre rocha, tudo bem, estava firme, fundamento. Mas se o teto não fosse bom, não prestasse, ia suportar a chuva? Não iria suportar. Iria suportar tempestades? Também não.
Algumas pessoas fazem, infelizmente, fazem isso. Elas fundamentam na rocha. Começa a vida cristã, começa servindo ao Senhor, tem alegria em falar do amor de Deus, em evangelizar, em louvar, em adorar o nome santo do Senhor, e vai seguindo, e vai levantando essa casa dia após dia, mantendo-se na presença do Senhor, mantendo na rocha. Quando é um dia, ela resolve, ao invés de colocar cimento na parede, ela começa a colocar barro, começa a colocar palha. O que é que eu digo isso? Ela simplesmente deixa de louvar a Deus, simplesmente deixa de orar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, de ter intimidade com Deus. Aí ela começou a colocar palha na parede. Um exemplo bem clássico. Sabe qual é o ponto que chega? De se distanciar do Evangelho. Sai da casa de Deus, sai da presença de Deus. Começou na rocha, começou o alicerce certo, mas no levantar, no dia a dia, ele simplesmente começou a ouvir o homem, ouvir os rudimentos do mundo, as sutilezas do mundo, as filosofias, o paganismo, as atrações do mundo. Isso significa o quê? Começar a colocar areia, ao invés de colocar cimento, colocar palha, ao invés de colocar uma telha firme. Alguns fundamentos da palavra de Deus, nós vamos falar. Isso não pode sair da nossa vida. Qual é? Só Jesus Cristo salva, é um deles. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Não adianta apresentar outra pessoa, outro alguém para fazer isso. Nem pessoas, e nem a ciência, e nem o homem trazer um outro fundamento, algo para fazer isso, porque não vai conseguir fazer. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todos os pecados. É outro fundamento. Eu não posso estar arranjando outro meio, estar arranjando local para expiação de pecados. Você cometeu esse pecado, mas se você for a tal local, seus pecados serão apagados. Quando faz isso, aí a casa passou agora a ser construída com areia. Base de areia. Não é só o alicerce em si, mas é a estruturação da casa. Embora o Senhor Jesus tenha nos trazido esse exemplo de uma edificação sobre a rocha, Ele está dizendo, Ele está nos dando a ideia que aquilo que é construído sobre a rocha deve continuar numa construção firme, com estrutura forte, com estrutura fundamentada na palavra de Deus. A salvação da alma é pela fé. Pronto, é outro fundamento. Eu não posso, ninguém pode, sob o risco de estar fora dos padrões bíblicos, dizer assim: não, você é salvo se você fizer isso, fizer aquilo, se você der esmola, se você fizer... isso é fruto de quem é salvo, e até de quem não é salvo. É dever, às vezes até moral, ético. Mas para a salvação não. A salvação é pela fé, é confessar com os lábios que Jesus é o Senhor sobre a vida dela, é o único Senhor. É reconhecer no coração, aceitar a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Muito bem, nós falamos que quem está dentro da casa edificada na rocha, essas pessoas estão seguras. Em tese, elas estão seguras, desde que elas se mantenham conforme o padrão do Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele diz assim: aquele que ouve e que pratica. Aquele que ouve e que pratica. Está ouvindo e está praticando. Você para de fazer isso, você começou agora a prejudicar essa construção. E aí pode sofrer problemas sérios em algumas áreas da sua vida. Então, como é que nós temos que agir dentro do nosso lar, num lar construído, edificado sobre a rocha?
duas coisas eu tenho que me preocupar. É o fortalecimento espiritual individual e o fortalecimento espiritual da família. Porque se alguém se preocupa só com o individual, não se preocupa com, vou dar um exemplo, um pai de família, uma mãe de família que se preocupa apenas com ele ou apenas com ela, apenas em si mesmo, esquecendo dos filhos, esquecendo que ela tem o dever diante do Senhor, de ser bênção, de ser instrumento da graça de Deus na família, de trazer a palavra de Deus para a casa dela. Interessante que alguns até oram, outros rezam: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Como é que eu faço para vir um reino de Deus? É com a palavra do Senhor. Se eu começar a ler a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor na minha casa, eu estou atraindo o reino de Deus para a minha casa, a presença do Senhor. É um dever de cada um de nós. É um dever individual, para crescimento espiritual individual, e ao mesmo tempo vai ajudar no crescimento espiritual da família. O que eu tenho que fazer também no crescimento individual? Me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados para Deus, me converter dos meus maus caminhos, vigiar mais com meus pensamentos, com as minhas palavras, orar, louvar, adorar, meditar na palavra do Senhor, perseverar no Senhor. Isso são condutas individuais que apontam para o fortalecimento espiritual individual. E como é que eu faço agora para ter um crescimento espiritual ou um fortalecimento espiritual familiar? Respeitar um ao outro, respeitar o membro da casa, os demais membros. União. O Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ora, se a minha esposa é minha co-herdeira das bênçãos de Cristo, ela é minha irmã em Cristo. Meus filhos são a herança do Senhor. Então vejam que nós estamos unidos ali. O elo é Jesus, o elo é Cristo. O elo tem que ser a palavra de Deus. Então eu tenho que respeitar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar, eu tenho que confiar. Yeshua HaMashiach. Ó, 3 casas. Está havendo dissensão. O marido não quer falar com a mulher não quer falar com o marido. Mulher foge de marido, não quer se aproximar dele. Então, uma das coisas, um desses pilares para esse fortalecimento espiritual da família é liberar perdão, é a liberação do perdão. Porque se não liberar perdão, fica praticamente insuportável. Fica um contra o outro. E o Senhor Jesus fala que a casa que se divide, ela não subsiste. Outra coisa também que fortalece é a comunicação adequada. A comunicação submissa à vontade de Deus. Como assim? Eu posso estar chamando de palavrão na minha casa? Isso agrada a Deus? Tratando com palavrão um filho, uma filha, a esposa ou o esposo? Murmurando, fofocando? Não, isso não é forma de fortalecer espiritualmente a família. Então eu tenho que cuidar, tem que ter uma comunicação adequada, tem que ensinar os filhos, tenho que zelar para eu não cometer aquela besteirada. Ou seja, um cuidado individual, mas que agora ele vai ser coletivo, vai ser de todos os membros da família. E isso a gente tem de ensinar
E tem de praticar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Filho não é para desrespeitar os pais. A palavra, por que não pode? A palavra de Deus quer para honrar. Pai não pode estar instigando o ódio, a ira do filho. Massacrando. De forma física ou de forma psicológica. Como é que está a sua casa mesmo? Está edificada na rocha e você está a cada dia, de forma contínua, construindo essa casa que está na rocha? Ou você já mudou? Ou não está mais, começou na rocha, mas já está trazendo paredes, ou tijolos, ou telha, diferente da estrutura que se requer de uma casa construída na rocha, ou seja, construída na palavra de Deus. Como é que está? Eu espero em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pelo menos essas 3 famílias, as 3 casas que o Senhor se refere. O Senhor me mostrou uma, mas não vou falar. Sabe o que acontece aí na sua casa? A mulher não quer falar com o marido. Essa é a casa que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou as pessoas. O Senhor me mostrou o marido e me mostrou a mulher. Se voltem para o Senhor. Clame a presença do Senhor. Precisa de ajuda? Telefone para a pastora Rose, pastor Daniel, pastor Ismaelino, ou pessoas de sua confiança também, que congrega aqui, que me digam, oh, me ajude em oração, precisamos ouvir, precisamos de um conselho, precisamos de uma direção, precisamos de um apoio. Não deixe, não espere que a sua casa comece a sofrer mais adversidades, mais situações adversas, porque ela pode ruir, ela pode cair. E o versículo 27 do texto que nós lemos, que é Mateus capítulo 7, o final dele diz assim: e foi grande a sua queda. Não é simplesmente a casa caiu, ele até diz antes. Vou repetir o versículo. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. Você poderia até pensar assim, mas está sendo um mais grave do que outro? Não, a situação aqui está praticamente do mesmo porte, mesmo situação diferente. Combateram aquela casa e ela caiu. O versículo poderia ter terminado aí. A casa caiu. Mas não, o Senhor Jesus fez questão de dizer assim, ó. E foi grande a sua queda. Sabe por que foi grande? Ele faz questão de dizer isso. É porque alcança membros da sua família. Não alcança somente uma pessoa, mas alcança esposo, esposa, filhos. Então, que o Senhor, nosso Deus, se compadeça de cada um de nós, de cada uma de nossas casas. O Senhor, que é o fundamento firme,
que a rocha inabalável, pela infinita bondade e misericórdia, hoje Ele faça um ajuste nas nossas vidas, nas nossas famílias. Traga, se o alicerce estava indo aos poucos, como se fosse em terra movediça, que o Senhor puxe para a rocha. Alguém que está nos ouvindo, e você falou assim: Senhor, fale comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Você está doente. E você falou isso para o Senhor. Espírito Santo do Deus vivo, em nome de Jesus. O Senhor que me revelou isso. Foi o Senhor que sabe o que o Senhor quer falar. Não, o Senhor não teria revelado. Então fale, meu Senhor, com o teu servo, com a tua serva, porque disso eu não sei. Só sei que alguém que está doente e que ouvindo agora falou isso para o Senhor. Quer falar, quer ouvir algo do Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. O Senhor só fala para essa pessoa: me louve, Yeshua HaMashiach. Eu quero que me louve. Eu habito em meus louvores. Eu tenho te abençoado, embora você não esteja pensando dessa forma. Mas as minhas mãos estão sobre ti. As minhas mãos estão sobre tua casa. As minhas mãos estão sobre tua família. Que a minha paz esteja em ti. Que a minha paz esteja com todos vós. E eu sou vossa paz.
de alguém que você está preocupada, com medo de sua mãe morrer. Yeshua HaMashiach. O Senhor disse que não é para você se preocupar, não. Para você ter paz no seu coração. Você pensou assim, Senhor, essa situação é difícil. A minha mãe é idosa. Senhor, nos livre do mal. Senhor, nos livre do mal. O Senhor está falando para você, tenha paz. Porque eu sou a tua paz. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade preciosa, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, compartilhando da tua palavra, fazendo a reflexão juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcance todos que têm ouvido, que ouviram essa mensagem, que têm participado dos cultos, meu Pai, da Shekinah. Abençoa, em especial nós pedimos todos os membros que aqui congregam em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor alcance cada um deles com tuas bênçãos incondicionais, com tuas bênçãos especiais, livrando-os de todo o mal, em nome de Jesus. O Senhor me disse assim que quer que eu leia Apocalipse 3:8. Glória a Deus. Então, vou ler. Glória a Deus, Senhor. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Yeshua HaMashiach. É para o Senhor, pastor. Vou repetir. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Yeshua HaMashiach. Eu disse, eu já abri, só tenho um pouco de paciência. Então tá, espera em Deus. Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Eu não sei que momento foi que você pensou, mas o Senhor me disse agora que duas pessoas pensaram assim, Senhor, fala comigo também, Yeshua HaMashiach. E o Senhor me disse, eu vou falar com cada uma. Para ambas é o mesmo versículo. Josué capítulo 1, versículo 8. Leia a minha palavra, medita na minha palavra, e tu terás a graça da prudência, porque assim ambas têm me pedido. Em vossas orações, vós tendes me pedido, Senhor, dá-me prudência. Então leia a minha palavra, medita na minha palavra. Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pelas tuas maravilhas. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Deus me disse que quer falar com o pastor Ismaelino. Yeshua HaMashiach. O Senhor só me explicou, aí eu vou falar que é para o Senhor orar. O Senhor me trouxe aqui no meu coração a questão de Acã.
Lembra que Acã pegou as coisas escondidas, não era para pegar lá de Jericó, né? Não era para pegar ouro, não era para pegar prata, né? E aí o que é que ele fez? Ele pegou uma capa babilônica, aí ele podia pegar, mas ele aproveitou e pegou ouro e prata. E escondeu lá na tenda dele, né? O Senhor disse que na casa dele há pecados ocultos. E Deus quer que quando o pastor ore, peça para Deus trazer isso à tona. Trazer isso à luz. E remover isso da casa dele. Entendeu, pastor? Yeshua HaMashiach.